presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta última semana de janeiro de 2020 um plano de paz para resolver o conflito entre Israel e a Palestina, que dura décadas e que causa muitas mortes e tensão no Oriente Médio. A notícia causou medo e dúvidas em muitos cristãos. Será que essa proposta de Trump será o acordo de paz mencionado no livro de Apocalipse, que marcará o surgimento do Anticristo e o princípio dos anos de tribulação antes da volta de Jesus? Neste vídeo nós vamos falar sobre esta proposta de acordo de paz e se ele tem alguma relação com a Bíblia. Mas antes disso, já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Antes de falarmos sobre essa possibilidade de um acordo de paz, é importante que a gente entenda sobre os motivos que fazem com que Israel e Palestina vivam em guerra por tanto tempo. O conflito entre árabes e judeus teve origem há milhares de anos por causa das suas diferenças religiosas e também pela disputa de terras. O conflito mais recente entre esses dois povos se intensificou a partir da Primeira Guerra Mundial, quando se deu o fim do Império Otomano, e a Palestina, que fazia parte dele, passou a ser administrada pela Inglaterra. Naquela época, a Palestina tinha 27 mil quilômetros quadrados e abrigava uma população árabe de 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, os habitantes judeus não ultrapassavam 100 mil. A Inglaterra apoiava a criação do Estado judaico na Palestina, pois considerava que a região era o berço do povo judeu. Porém, esses planos não saíram do papel naquele momento. Com o fortalecimento do nazismo na década de 1930, muitos judeus que viviam na Europa se refugiaram lá na Palestina. Porém, os palestinos não aprovaram a chegada daqueles imigrantes e uma série de graves conflitos aconteceu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, a ONU aprovou um plano que dividia a Palestina em 2 estados, Israel, dos judeus, e a Palestina, dos árabes. Acontece que o Estado de Israel ficou com 57% do território e isso causou revolta nos palestinos. Em 15 de maio de 1948, um dia depois de os ingleses desocuparem a região e os judeus fundarem o Estado de Israel, os árabes declararam guerra àquela nova nação, mas acabaram derrotados e perderam grande parte do seu território. E a partir de então, Israel tem 75% do território. E de lá para cá, vários acordos de paz foram tentados, mas os palestinos não aceitam a presença do povo judeu nas terras que eles acreditam ser somente deles. Agora que você entendeu um pouco da história, vamos aos dias de hoje. No dia 28 de janeiro de 2020, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma proposta de acordo entre os governos de Israel e da Palestina. Imediatamente, muitos cristãos ligaram esse fato à profecia bíblica contida no livro de Daniel, que afirma que em determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente, que virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Esse homem será aquele que as Escrituras dizem ser o Anticristo.